Se você fizer o que eu vou te ensinar nesse vídeo, é praticamente impossível você perder dinheiro na bolsa de valores. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como diversificar os seus investimentos corretamente. Sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Pilas. Eu sou o Lucas Rafael e esse é um canal para ajudar você a começar a investir ou, se você já investe, a melhorar a qualidade dos seus investimentos, a investir melhor. Eu convido você a dar uma vasculhada em alguns vídeos que eu já postei no canal e, se você curtiu o conteúdo, somente se você curtiu o conteúdo, você pode considerar deixar a sua inscrição aqui para apoiar o nosso progresso do Trocando Pilas. E não se esqueça de também clicar no sininho, porque aí todos os vídeos que eu lançar você vai receber novas notificações. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Para você diversificar os seus investimentos, você tem que alocar o seu dinheiro em coisas que não estão relacionadas uma com as outras. Por quê? Porque a economia é composta de ciclos. Enquanto às vezes alguns estão ganhando, outros estão perdendo. Se você tem todas as possibilidades na sua carteira, você sempre vai estar ganhando em alguma parte, em algum momento. Assim fica impossível de você perder dinheiro e o seu investimento fica muito mais protegido em momentos de crise. Você vai dividir os seus investimentos em 10 classes de ativos. Isso mesmo. Eu vou falar uma por uma o que você tem que ter na sua carteira para estar bem diversificado. Primeira classe de ativo, setor financeiro. Você tem que ter alguma ação que esteja dentro do setor financeiro. Pode ser um banco, pode ser uma seguradora, pode ser uma financeira ou até mesmo a B3, que é a empresa da Bolsa de Valores. Por que o setor financeiro é tão importante? Porque todas as transações da economia passam pelo setor financeiro. Então, eles sempre vão estar ganhando dinheiro quando a economia estiver indo bem. Então, é um setor que não pode faltar na sua carteira. Segundo setor que não pode faltar na sua carteira, commodities. Por que commodities é interessante ter na carteira? Porque a commodity, ela segue um ciclo muito particular. Ela não depende muito da economia do país, muitas vezes também não depende muito da economia mundial. Ela tem um ciclo próprio. Então, às vezes, o ciclo da commodity pode ser uma proteção contra um momento de crise no país, por exemplo, que é o que acontece no Brasil. O Brasil já não cresce há muito tempo. Entretanto, as commodities, como petróleo e minério de ferro, cresceram. Então é interessante ter pelo menos uma empresa de commodities na sua carteira. As principais, na minha opinião, são empresas de petróleo, como Petrobras, empresas de minério, como CSN Mineração e Vale, e empresas de papel e celulose, como Suzano e Klabin, que são commodities mundiais que o Brasil exporta. Então, pelo menos uma dessas é interessante ter na carteira. Terceiro setor que não pode faltar, setor agro. Você tem que ter pelo menos uma empresa do setor agro. Por quê? Porque é o único setor da economia brasileira realmente competitivo a níveis internacionais. A soja brasileira é a mais eficiente do mundo. Os custos da soja brasileira é a mais competitiva do mundo. E o Brasil produz também açúcar, café, algodão, milho. Então, você tem que estar exposto a esse setor da economia brasileira, que é o único que tem crescido nos últimos anos. Então, ter pelo menos uma empresa do setor agro na sua carteira. Depois que você já tem setor financeiro, commodities e agro, é interessante você ter pelo menos duas ações que estejam na indústria. Uma da indústria de base e uma de uma indústria especializada. O que seria uma indústria de base? Uma indústria de base é uma empresa que compra commodities ou derivados brutos delas e transforma em alguma coisa que pode ser útil para a indústria. Por exemplo, a CSN, ela transforma o minério de ferro em aço e revende o aço para montadoras de veículos, para construtoras, etc. Então a CSN, a Uzi Minas e a Gerdau é um exemplo de indústria de base. Outro exemplo é a Braskem. Ela compra o nafta da Petrobras, que é um derivado do petróleo, e transforma em resinas termoplásticas. E ela vende para a indústria do plástico.
Então, esse tipo de indústria de base é muito interessante ter na carteira junto com uma de commodities. Por quê? Porque o ciclo costuma ser o contrário. As commodities para as indústrias de base são custos. Então, quando a commodity está em baixa, isso quer dizer que o custo da indústria de base também está baixo. Então, o lucro, em geral, está alto. Então, é um ciclos que se complementam. Então, é interessante ter pelo menos uma dessas na carteira, junto com uma de commodities. E o que seria uma indústria especializada? Uma indústria especializada é uma indústria que já entrega um produto final. Por exemplo, a Apple. A Apple é uma indústria especializada, já entrega para você um iPhone. Ou a Tesla, que entrega um carro elétrico, ou qualquer montadora de veículos, ou qualquer empresa que entregue algum produto eletrônico. Essas são indústrias especializadas e, em geral, elas conseguem vender os seus produtos com um alto valor agregado. Então é muito interessante ter na sua carteira. Então você vai ter uma de commodities, você vai ter uma indústria de base e, em geral, você vai ter uma dessas com um produto especializado. Porque aí você está em todos os setores da cadeia produtiva e, em geral, sempre um setor está ganhando. Quando a economia vai bem, todos ganham, mas pelo menos um vai estar ganhando. Então é interessante ter pelo menos esses três tipos de ativos somado ao setor agro e o setor financeiro. Já temos cinco, vamos ao sexto. O sexto é varejo. É muito interessante ter ao menos uma varejista na sua carteira. E varejo pode ser varejo de qualquer coisa. Pode ser varejo de alimentos, pode ser varejo de roupas, pode ser varejo de, por exemplo, e-commerce, como Magazine Luiza e Mercado Livre. É interessante ter pelo menos uma varejista. Por quê? Porque as varejistas têm altas receitas, mas uma margem muito pequena de lucro. Mas se elas conseguem fazer uma eficiência operacional ali e aumentar um pouquinho a margem de lucro, como a receita dela é muito alta, ela ganha muito dinheiro. Que foi isso que tornou a Amazon, por exemplo, uma empresa trilionária. Então, é interessante você estar exposto a esse tipo de cenário. É um cenário que vai muito bem quando as pessoas estão consumindo muito. E aí você pode comprar tanto empresas brasileiras para se aproveitar do consumo brasileiro, ou empresas internacionais para se aproveitar do consumo mundial. Então é interessante ter uma varejista na sua carteira. Já temos seis. Vamos ao sétimo. O sétimo ativo para você ter na carteira é um ativo de serviços. É interessante você ter na sua carteira serviços. E aí eu divido em dois tipos: serviços de base e serviços especializados. O que seria um serviço de base? Serviço de base é um serviço essencial, por exemplo, telecomunicações. É um serviço que você vai pagar para ter porque você precisa dele. É um serviço que protege sua carteira contra a inflação e, em geral, tende a ganhar mais com eficiência tecnológica. Então, é muito interessante ter um serviço desse tipo. Que outro tipo de serviço é interessante ter? Serviços especializados. Por exemplo, Google. Google é uma empresa que fornece um serviço que é um serviço especializado, que tem a ver com buscas e permitir você fazer anúncios quando as pessoas estão buscando aquela coisa. Então é um tipo de serviço que não é um serviço de base, você não necessita necessariamente do Google para sobreviver. Entretanto, é um serviço tão útil que as pessoas querem consumir, porque é um serviço especializado que resolve um problema de muita gente. Então, se você tem na carteira algum ativo que tem essa característica de ser uma solução genial para algum problema, em geral, esse ativo vai ser um dos que mais vão se valorizar. Então, é interessante ter na carteira serviços, serviços de base, como telefonia, e serviços especializados. Estamos chegando ao fim do nosso top 10. Só faltam dois ativos que você não pode deixar de ter na carteira. Quais são eles? Energia e saneamento e criptomoedas. Vamos começar por energia. Energia e saneamento. Por que é interessante ter? Porque é um setor estável. É um setor que vai segurar o seu dinheiro no pior momento possível. Além disso, é um setor que repassa a inflação. Então você não tem como perder dinheiro colocando no setor elétrico. E é interessante também porque ele te paga dividendos. Então,
o setor elétrico e de saneamento é um setor tão essencial que está lá na base da construção da sociedade moderna, que você não pode deixar de ter na carteira pelo menos uma ação desse setor. Uma empresa elétrica ou uma empresa de saneamento você precisa ter. E o último é criptomoedas. Eu prevejo que vai ter uma grande revolução no sistema financeiro internacional e as criptomoedas vão fazer grande parte desse movimento. Então, se você tem pelo menos uma criptomoeda, como o Bitcoin ou Ethereum, ou até outras criptomoedas, como Cardano, Solana, ou outros tipos que sempre estão inventando mais, né? Você fica exposto a uma possibilidade real de uma valorização muito acelerada. Então, é interessante ter um pouquinho da sua carteira, nem que seja 5%, para aproveitar um provável movimento de valorização. Se você divide a sua carteira dessa forma, com empresas de todos esses setores distintos, o que vai acontecer? Você nunca vai perder dinheiro na bolsa de valores. É muito difícil. A única forma de você perder é se o mundo realmente acabar. Mas, ao mesmo tempo que você nunca vai perder, você vai estar exposto a grandes ganhos. Porque você vai estar exposto ao ciclo das commodities, você vai estar exposto a empresas de indústria especializada e serviço especializado, como a Apple e a Google. Você também vai estar protegido por ter ativos seguros, como o setor financeiro e setor de saneamento ou energia, e vai estar exposto ao ciclo de consumo, porque você vai ter varejistas e indústrias. Então, se você seguir esse roteiro que eu te dei agora e escolher boas empresas de cada um desses setores, você vai estar diversificando o seu patrimônio da forma correta. Olha que eu não vi nenhum vídeo aqui no YouTube ensinando a diversificar a sua carteira de ações de forma tão clara como eu estou fazendo agora. Então, se você curtiu e quer proteger o seu patrimônio e ainda assim aproveitar essas oportunidades de valorização, deixe o seu like aí nesse vídeo. Isso vai me dar um apoio para continuar postando mais conteúdo para vocês e vai mostrar para o YouTube que esse é um vídeo relevante, que tem o potencial de ajudar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também com todos os seus amigos para que todos eles comecem a investir em ações. Investir dessa forma que eu estou ensinando é uma forma completamente segura. Você não vai perder dinheiro e ainda vai ter a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio. Beleza? Era isso por hoje, galera. Até a próxima.